Pregadores da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Nesta madrugada, amanhã, o nosso pregador é o reverendo Silas Cunha de Menezes Filho, pastor da igreja Midway PCA, a igreja presbiteriana na América, e no presbitério noroeste da Geórgia. Então, reverendo Silas, o senhor tem a palavra, Deus muito o abençoe. Meus queridos e minhas queridas, queria trazer uma mensagem devocional para nós, baseada no Salmo 63. Queria tratar de um tópico que eu acho que é central aqui nesse salmo. Salmo 63, o título do salmo diz assim: Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como a terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. No diário do Thomas Edison, que viveu dos anos de 1847 a 1931, um empresário americano muito famoso, conhecido por desenvolver a lâmpada elétrica e torná-la viável a termos de preço. A gente encontra-se o seguinte no diário dele: a inquietação é descontentamento, e o descontentamento é a primeira necessidade para o progresso. Mostre-me um homem completamente satisfeito, e eu lhe mostrarei um fracasso. Veja, esse é um homem que é considerado um dos maiores inventores de toda a história. Ele tem mais de 1.000 patentes em seu nome aqui nos Estados Unidos. E após morrer, foram encontrados mais de 4.000 cadernos completos com registros da sua incansável busca por inovação nos mais variados ramos. Mas o que é que levou ele a trabalhar, por exemplo, para melhorar uma das suas invenções, se não a sua invenção mais conhecida, a lâmpada, que todos nós usamos, estamos inclusive usando agora? Um certo tipo de descontentamento o motivou, uma insatisfação com a sua baixa qualidade no momento e o alto custo que era para se comprar essas lâmpadas. Agora veja, se ele, juntamente com o resto da humanidade, estivesse ficado contente com o estado precário das lâmpadas elétricas no final do século XIX, provavelmente a gente não teria um acesso tão fácil às lâmpadas hoje em dia. Então, aquele descontentamento que ele experimentou foi, sem dúvida, aquilo que alimentou cada uma de suas ideias e das suas invenções, aquela teimosa recusa dele em se tornar um homem, nas palavras dele, completamente satisfeito, fez dele um sucesso em termos de produção. Na visão dele, nada era mais prejudicial do que abraçar aquela visão de que a gente já havia chegado no melhor estado possível. Sempre haveria algo a ser descoberto e a ser desenvolvido. E no decorrer da história, a gente pode observar que Deus ele desperta esse tipo de descontentamento produtivo no coração de homens e mulheres a quem ele capacita para promover progresso inovador na sociedade. E eu queria tratar um pouco sobre progresso hoje à noite com vocês. Mas embora eu seja profundamente grato àqueles que, como Thomas Edison, nos trouxeram avanços nas mais diversas áreas da nossa vida, essas bênçãos diárias, que podemos dizer da graça comum de Deus, não conduziram a humanidade, na verdade, a um progresso humano no seu sentido mais profundo. De uma maneira muito trágica, a gente pode observar que a genialidade humana frequentemente tem levado e levou a nossa sociedade para longe de Deus e para perto dos ídolos da autoexaltação.
E veja, isso não é algo novo, isso não é algo que acontece só nos séculos mais próximos de nós. Lembre, por exemplo, da Torre de Babel, em Gênesis 11. É exatamente isso que aconteceu. E será que isso é de fato progresso? Acontece que todo tipo de progresso, seja ele qual for, geralmente ele nasce de uma insatisfação com o estado atual das coisas. E isso também é uma verdade na nossa vida espiritual. Se a gente fosse modificar um pouquinho aquela frase do começo lá do Thomas Edison, a gente poderia dizer o seguinte: mostre-me um cristão completamente satisfeito e eu te mostrarei um fracasso espiritual. E isso ocorre porque o verdadeiro progresso espiritual nasce de um descontentamento santo. E aí você diz: peraí, pastor, não é verdade que Deus nos chama ao contentamento? Eu tenho lutado tanto, é tão difícil ser contente em toda situação. Sim, de fato, o contentamento não é uma sugestão divina, nem uma sugestão mas é um mandamento. Veja Hebreus 13:5, por exemplo. Mas então, pastor, isso não significa que o sucesso espiritual é alcançado apenas por um cristão completamente satisfeito? Bom, tudo isso vai depender do que você quer dizer com satisfeito. Veja bem, um exemplo para ilustrar o que eu estou dizendo aqui. Deus me chama, como homem casado, a estar completamente contente e satisfeito com a esposa com a qual ele me abençoou. E desejar para mim a esposa de outro homem é cair em um pecado gravíssimo. Mesmo nos momentos mais difíceis que experimentamos juntos, e todos nós casados podemos saber que passamos por momentos difíceis, eu preciso descansar na providência sábia de Deus e me alegrar com o presente merecido que Ele me deu. Então, nesse sentido, o sucesso espiritual do meu casamento depende de eu estar completamente satisfeito na minha relação com a minha esposa. Ocorre que, mesmo após de mais de uma década de casamento, a nossa comunicação e a nossa dedicação um pelo outro estão longe de serem perfeitas. Eu ainda falho bastante como marido em amar a minha Ana, como Cristo ama a igreja. Veja, ainda há um progresso tremendo pela frente a ser feito. E a falta desse progresso deve ser refletida em um desejo ardente em nosso coração de alcançá-lo. Sem esse desejo, a gente vai deixar de crescer como casal. Então, nesse sentido, o sucesso da nossa união depende do nosso descontentamento, a nossa insatisfação com o seu estado atual, à vista de nos esforçarmos por mais, sob a graça de Deus. Eu quero que você perceba, então, que como estar descontente com o meu casamento pode ser tanto um vício como uma virtude, a depender do contexto. Ora, tudo isso faz sentido quando você passa a entender que o descontentamento, a insatisfação tem tudo a ver com a ideia de desejo. Veja, você deseja algo porque você está insatisfeito ou insatisfeita sem aquilo. E nesse momento é bastante instrutivo para a gente aprender que o verbo hebraico no Antigo Testamento, principalmente, já que a gente está aqui no livro dos Salmos, traduzido como cobiçar, na Bíblia significa simplesmente, no dicionário, a desejo, desejar. E de fato, em muitos textos, essa palavra vai se referir a desejos ímpios, como por exemplo a proibição lá no 10º mandamento contra a cobiça. Mas em outros contextos, o mesmo termo vai se referir a desejos piedosos. Por exemplo, no Salmo 19, o salmista vai falar que a palavra de Deus ela é mais desejável do que muito ouro fino. Então, veja, o cristianismo ele não é contrário ao desejo em si, porque Deus ele nos criou para para desejarmos coisas. Ele não apenas nos deu um intelecto para conhecê-las e uma vontade para escolhê-las, mas é quando as desejamos que as escolhemos. Por isso a santidade ela não consiste na supressão dos nossos desejos, mas em sua transformação. E Paulo vai explicar isso. Há dois tipos de desejos, ímpios e puros. Em Gálatas 5:16 a 17 ele escreve: digo, porém, andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois os desejos da carne são contra o espírito e os desejos do espírito, veja, dois tipos de desejos, são contra a carne. Então, o descontentamento, entendido como um desejo insatisfeito por algo que ainda não possuímos, pode ser tanto um vício pecaminoso como uma virtude espiritual. E o que é que faz a diferença? Você pode me perguntar. Deus. Deus que faz a diferença. E aí, pastor, é pecado estar insatisfeito? Tudo depende de como esse desejo que você tem se relaciona com Deus. Na verdade, a espiritualidade verdadeiramente bíblica, ela floresce
por meio de uma insatisfação que exalta a Deus. Sem tal insatisfação, a nossa espiritualidade ela não consegue prosperar e se desenvolver. Isso porque o nosso progresso em direção a Deus está diretamente relacionado a quão profundamente nós o desejamos. Veja, se estivermos contentes com níveis baixos de espiritualidade, a gente nunca vai avançar. É a complacência espiritual, meus irmãos e minhas irmãs, que é um dos nossos inimigos mais perigosos e um dos principais artifícios de Satanás. Veja essa citação de um trecho do livro A Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, na carta número 12. É muito interessante essa leitura. Diz assim, veja, de fato, o caminho mais seguro para o inferno é o gradual. Isso é um diabo falando ao seu aprendiz de como enganar uma pessoa para ela ir para o inferno. De fato, o caminho mais seguro para o inferno é o gradual. A encosta suave, macia sob os pés, sem curvas bruscas, sem marcos, sem placas de sinalização. Veja, esse trecho destaca que a ruína espiritual muitas vezes não vem por meio de uma rebelião dramática, mas por abrir mão de princípios que outrora eram inegociáveis de maneira silenciosa, como se nada tivesse acontecendo. Por meio de pequenos deslizes secretos, cheios de desculpas esfarrapadas que damos à nossa própria consciência quando ela nos acusa. A complacência é um contentamento ímpio e o seu perigo reside exatamente no fato dela ser algo tão sutil. Ela pode viver e até mesmo prosperar por trás de excelentes aparências de religiosidade. E muitas vezes ela infecta cristãos que se escondem por detrás de uma teologia robusta, saudável e centrada em Deus, como nós, presbiterianos, mas que muitas vezes temos a tentação de descansarmos nessa teologia como se ela fosse um fim em si mesma, mas não um meio para o fim de conhecer e refletir o próprio Deus. Por isso, estar completamente satisfeito ou satisfeita com o teu atual conhecimento de Deus, com a tua piedade e serviço a Deus, equivale à morte do teu progresso espiritual. Mas veja, por favor, não confunda o descontentamento piedoso que eu me refiro aqui com a ausência de gratidão e reconhecimento a Deus pela obra da graça que já tem início em nossas vidas. Mas o descontentamento piedoso significa reconhecer que ainda não chegamos à perfeição e por isso mesmo é que ansiamos pelo céu. Portanto, tendo essa esperança celeste, a gente se purifica cada vez mais, assim como aquele que nos chamou é puro. E talvez o livro dos Salmos seja a janela inspirada mais clara para contemplar um funcionamento interno da alma piedosa. Veja, ao redor dos 150 salmos, em pontos estratégicos, a gente pode vislumbrar esse anseio e essa inquietação dos salmistas por mais, especialmente por mais do próprio Deus. E diante dessa reflexão que a gente acabou de fazer, eu queria que você percebesse aqui comigo, ainda que brevemente aqui no Salmo 63, como esse salmo ele pode nos moldar ao nos estimular a aumentarmos o nosso desejo pelo próprio Deus. Aqui a gente tem o rei ungido do Senhor, Davi, derramando-se em oração quando estava no deserto de Judá. Derramando-se em oração. Veja, observe aqui o pronome pessoal que ele usa. Tu és o meu Deus. Davi está orando ao Senhor que lhe pertence por meio da aliança. Não é esse o tema que unifica toda a estrutura da Bíblia? Eu serei o teu Deus e vós sereis o meu povo. Davi está ligado ao Senhor e é com base nisso que ele ora e assim também é com a gente. Se a gente quiser orar como Davi, portanto, a gente precisa saber o que é ser libertado por Deus da idolatria natural com a qual nascemos e sermos restaurados para uma comunhão amorosa com Ele por meio de Jesus Cristo. A gente precisa pertencer a Ele. A gente precisa ser selado pelo Espírito com o dom da fé. Agora, por favor, note aqui comigo como Davi também não fala de uma maneira casual com Deus aqui. Ele está desesperado por Deus. Versículo 1. Eu te busco ansiosamente. Essa é uma linguagem forte. Essa poderia ser traduzida assim: eu te busco desesperadamente. Eu te busco de todo o coração. Ou eu te busco com tudo que eu tenho, que eu sou. Perceba o momento em que Davi compõe esse salmo, meus irmãos e minhas irmãs.
E veja o que é que ele busca ainda no meio dessas circunstâncias. A gente entende, percebe que ele está em um deserto. A gente vê isso no título do salmo aqui. E a gente nota que ele está fugindo de inimigos. A gente nota isso especificamente nos versos 9 a 11. E diante de tal situação, a gente podia esperar que Davi fosse buscar poder político, provisão física, ou mesmo vitória militar. E como rei ungido de Deus, seria totalmente aceitável, totalmente apropriado que ele pedisse essas coisas a Deus. Mas não é isso que o seu coração anela mais ardentemente. O sofrimento de Davi no deserto o leva a buscar não coisas de Deus, mas o próprio Deus. E a oração, acima de tudo, deve expressar a nossa comunhão pactual com o Senhor. O coração da verdadeira oração não é buscar por coisas em Deus, mas buscar o próprio Deus. E é interessante para nós refletirmos: será que é isso que move as minhas orações? Uma busca fervorosa por mais do Deus que é vosso por meio da aliança. Embora seja verdade que Deus nos convida, e nos convida de maneira bastante persuasiva a pedirmos coisas a Ele, a colocarmos as nossas petições debaixo do trono da graça, deve haver uma prioridade centrada em Deus em todas as nossas orações. Prioridade tal que nos leva a buscar o doador acima dos seus dons. Veja, um outro aspecto que me chama a atenção nesse salmo é que, em seu clamor, Davi utiliza uma linguagem que claramente demonstra que Deus já é seu, ele chama de meu Deus, mas ainda assim ele busca esse Deus que já é seu com uma ardência tal que é como se ele quisesse encontrá-lo novamente pela primeira vez. Ele quer experimentar algo novo, uma intimidade mais significativa com aquele que é o amado da sua alma. O Deus que é seu por meio da aliança, que está perto o suficiente para ouvir a sua voz e por isso ele clama. É o Deus que Davi persegue por meio de uma oração fervorosa, como que numa incansável busca por esse mesmo Deus. Veja, Davi já conhece ao Senhor e já sabe que pertence ao Senhor. Mas ele está buscando um entendimento ainda mais claro, uma conexão ainda mais íntima com ele. Há uma dinâmica em seu relacionamento com Deus que o leva a buscar uma caminhada mais próxima, uma experiência mais profunda da glória divina. Veja, a essa altura, não deveria nos surpreender que a busca de Davi por progresso em direção a Deus vem de um desejo insatisfeito. Ele quer mais. A minha alma tem sede de ti, a minha carne anseia por ti, numa terra seca e cansada, onde não há água. Veja, ele estava viajando por aquele deserto sem água, e ali ele sentia uma sede profunda em seu corpo. E ao refletir sobre isso, ele faz um paralelo entre a sede física de seu corpo e a sede espiritual da sua alma. E a sua alma sinaliza para o seu coração a necessidade de beber do refrescante rio da glória vivificante do Senhor. E é a sede espiritual dele que é tão grande que se manifesta no corpo. Por acaso você já sentiu uma dor na alma que é como se fosse física? A minha carne, Davi fala. Todo o ser de Davi, o seu corpo, a sua alma anseia nela por mais do Deus vivo. E aqui está o que eu gostaria que você compreendesse hoje à noite. Se uma coisa ficar na sua cabeça, que seja isso: você e eu nunca buscaremos a Deus fervorosamente até que nós o desejemos intensamente. Se a gente tiver satisfeito com o nosso atual conhecimento de Deus, não conheceremos mais profundamente, sequer subiremos a alturas mais elevadas. A busca fervorosa por Deus é sempre o resultado de um descontentamento santo. Existe uma doença rara chamada adípsia, que impede uma pessoa de sentir sede. É uma condição muito perigosa, como você pode imaginar. E embora seja uma enfermidade física bastante rara, a sua expressão espiritual é relativamente comum. É uma condição generalizada, digamos assim, que tira a sensibilidade da alma, de modo que ela não mais tem sede pelas águas vivas da presença de Deus, de modo que aquela alma se contenta com simples formalidades religiosas, independentemente de Deus estar presente naquelas formalidades e ordenanças ou não.
Assim como um corpo saudável envia sinais quase contínuos por mais águas quando está no deserto, uma alma saudável nesse mundo que é como um deserto em que vivemos, nesse mundo caído, está sempre enviando sinais para o nosso espírito por mais de Deus. Imagine atravessar o deserto do Saara com um amigo e perceber que ele ou ela está ficando cada vez mais fraco, cada vez mais lento, mais trôpego a cada momento que se passa. E aí você pergunta: já comeu hoje? Já tomou água? E ele responde: tá tudo bem, eu tomei água ontem ou antes de ontem. Veja que ótima maneira de alguém se matar. Da mesma forma, as nossas almas, elas foram projetadas para beberem continuamente de Deus, enquanto ele nos enche e nos satisfaz em sua plenitude, sempre renovadora. Então, por que será que frequentemente temos tão pouca sede de Deus? Porque buscamos saciar a nossa sede com ídolos da nossa própria criação. E isso não é algo novo. Jeremias 2,13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. A razão pela qual não temos sede de Deus como deveríamos é que bebemos de alternativas terrenas, buscando satisfação última das nossas almas no entretenimento, no dinheiro, muitas vezes no sexo, no romantismo, na beleza, na saúde física, nas conquistas humanas, até mesmo às vezes no serviço na igreja, sem ser para Deus, mas para ser visto ou vista. E no Salmo 63, a gente pode observar um grande princípio em ação. Um dos grandes dons do deserto da aflição é que ele nos despoja das coisas criadas que os nossos corações idólatras tendem a adorar. E isso se aplica aos desertos que passamos nesse mundo caído. Davi, ele não pode recorrer ao poder. Ele não pode recorrer à popularidade ou à prosperidade para satisfazê-lo enquanto ele é um fugitivo no deserto. E assim a gente vê que Deus molda todas as nossas provações e tribulações sob medida para nos despojar de nossos ídolos. E isso com o sábio objetivo de que nossas almas aprendam a ter sede nele, pois é apenas esse desejo ardente que nos levará a uma busca fervorosa por ele. Você já considerou que as suas provações podem ser a maneira de Deus de te libertar dos substitutos pecaminosos que têm sido uma distração, que tem impedido você de buscar a sua glória mais e mais? Mas veja, observe de onde procede esse desejo ardente de Davi por Deus. Esse desejo ele vem como fruto da sua experiência, do seu conhecimento prévio a Deus. A gente vê isso nos versos 2 e 3. Davi se lembra de quando o seu coração contemplou a beleza manifesta de Deus no santuário. Naquele momento passado, a sua alma saboreou um panorama deslumbrante da glória divina que agora ele anseia por mais. Irmãos e irmãs, uma vez que a glória de Deus é ilimitada, quanto mais o conhecermos, tanto mais perceberemos o quão pouco o conhecemos. Ao nos maravilharmos com o mistério revelado do ser de Deus, a nossa incapacidade de conhecê-lo plenamente nos deixa ansiando por mergulhar ainda mais profundamente nesse mistério tão glorioso. Há sempre mais para descobrir e para se deleitar. E desse modo, a alma piedosa utiliza todas as suas forças para aprender o máximo possível da glória infinita de Deus. Portanto, observe essa ordem da espiritualidade ou devoção bíblica da qual Davi nos apresenta um modelo nesse salmo. Conhecer a Deus leva a tua alma a buscá-lo. E ao buscá-lo, Deus se agrada em manifestar sua glória a tal alma. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Davi está confiante de que ao buscar ao Senhor, lembrando-se até mesmo dele durante as vigílias da noite, sua alma será preenchida com as riquezas da glória divina. Há um banquete no horizonte, e portanto Davi se recusa a deixar de buscar ao Senhor até que ele experimente isso. Versículo 8, a minha alma se apega a ti. Muitas vezes em nossas buscas por Deus, parece que ele demora demais até que ele se revele mais de si para nós mesmos. Não? É muito raro para Deus nos responder com a gratificação instantânea que essa nossa geração do micro-ondas está tão acostumada, não é verdade? Por que isso? O teu coração pode ponderar nessas vigílias da noite. Porque quanto
mais profunda é a sede, maior será o deleite em beber. Quanto mais intensa a tua fome, mais voraz será o banquete. É durante as vigílias da noite, enquanto as almas complacentes dormem, que a perseverança do paciente é cultivada por meio de uma recusa em deixar Deus, até que Ele nos abençoe com mais dele mesmo, a maior de todas as bênçãos. E observe ainda como enquanto Davi agarra Deus com as mãos da sua alma, Deus também está agarrando Davi. Versículo 8 ainda. O crente piedoso segura e firme Deus, e Deus o segura de volta. O verbo apegar aqui é o mesmo verbo utilizado na instituição divina do casamento. Lá em Gênesis 2, 24, onde diz que o homem deixará a sua casa e se unirá, literalmente se apegará à sua esposa. Esse é um apego íntimo, de devoção exclusiva, e assim como no pacto do casamento, ambas as partes se seguram firmemente uma à outra no pacto da graça. E a beleza de tudo isso é a gente notar que durante esse texto todo era Deus que estava sustentando Davi na sua oração. Deus trouxe à memória do seu servo a lembrança da glória divina. Deus deu a fome e sede por um conhecimento mais profundo da sua glória para o coração de Davi. Deus fortaleceu a alma de Davi enquanto ele buscava a glória divina. Tudo é pela graça. Aquele que começou a boa obra em nós nos preservará. E a sua preservação se fará evidente em nossa imperfeita, sim, mas sincera perseverança. E dado que Deus proporcionou tudo isso, Davi está confiante de que, embora Deus possa aparentemente demorar, ele não falhará em te conceder uma comunhão mais íntima com o seu Criador. Da mesma forma, nós, ao buscarmos Deus em Cristo, de acordo com a sua palavra, na dependência do Espírito, a gente pode se encorajar, porque aqueles que o buscam o encontram. E sabe o que isso significa? Significa que você e eu temos tanto de Deus quanto desejamos. Isso traz bastante sobriedade. Eu e você temos tanto de Deus quanto desejamos. Isso porque, como a gente viu desde o começo, a dimensão do nosso desejo irá determinar a intensidade da nossa busca. Se o conhecemos pouco, é porque o desejamos pouco. Mas a alma que tem um grande apetite por Deus é uma alma que será progressivamente nutrida por Ele. A alma saudável sempre desejará mais dele, e então irá buscá-lo ainda mais ardentemente. E ao buscá-lo, encontrará mais da sua glória, até que ele venha e será tudo em todos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto viajamos pelo deserto desse mundo, há sempre mais de Deus para descobrir e nos deleitarmos. Mas a complacência espiritual pode te impedir disso. O Evangelho convoca todo o povo de Deus, convoca a você, que vive nesse mundo caído, que parece como um deserto, a um conhecimento expansivo, íntimo e pactual dele. Mostre-me uma alma que anseia por isso, e eu te mostrarei um homem e uma mulher, que é o objeto do deleite eterno de Deus. E em tudo isso, vamos cultivar um coração que seja tanto ambicioso por santificação, e ao mesmo tempo grato pelo trabalho da graça que já opera em nossos corações. Permita-me encerrar essa palavra com uma citação do John Newton. Suas cartas são um maravilhoso material de devoção. Eu creio que essa citação resume bem esse ponto e a atitude espiritual que a gente deve desenvolver e nutrir. Uma insatisfação temperada com profunda gratidão. Veja bem, ele diz assim: não sou o que deveria ser. Não sou o que deveria ser. Não sou o que quero ser. Não sou o que quero ser. Não sou também o que eu espero ser em outro mundo. Veja a insatisfação. Mas agora veja o tempero da gratidão. Mas ainda assim, não sou o que antes era. E é pela graça de Deus que sou o que sou. Amém. Amém.
Pregadores da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa SAF Hora Online na madrugada. Realização: Confederação Nacional de SAFs.